Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, querido irmão, querida irmã, saúdo-vos com alegria na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom encontrá-la para a meditação diária da Palavra de Deus. Supliquemos as luzes do Espírito Santo para que Deus revista a nossa alma com 7 dons e nos dê discernimento, sabedoria e fortaleza para agirmos sempre com reta intenção em nossos corações. Hoje, com a Igreja, nós celebramos solenemente todos os fiéis defuntos. Na liturgia da Igreja, um espaço reservado para que rezemos pelas almas que no purgatório esperam alcançar a glória da eternidade. Como igreja peregrina que somos, militante, tenhamos como meta a igreja triunfante e até que nós cheguemos em plena posse deste grande lugar que o Senhor espera que vivamos e o contemplemos, que nós rezemos por aqueles que aguardam, ansiosos, na igreja que padece. Unamos em comunhão com todas as igrejas, no dia de hoje, as nossas preces. E supliquemos a Deus, Pai rico em misericórdia, que transforme os nossos corações. Oremos. Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remistes pela morte e ressurreição do vosso Filho, concedei aos nossos irmãos e irmãs que, tendo professado o mistério da nossa ressurreição, mereçam alegrar-se na eterna felicidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, nós cremos que a vida dos justos está nas mãos de Deus. Busquemos pela retidão e justiça de nossa vida, deixando-nos transformar pela palavra do Senhor e crendo que através de suas palavras, um dia, todos nós o contemplaremos face a face nos céus. Neste dia 2 de novembro, ouçamos com atenção a palavra de Deus, na solenidade de todos os fiéis defuntos, palavras dirigidas-nos pelo evangelista São Mateus, no capítulo 25, versículos de 31 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa,
Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho desta solenidade de todos os fiéis defuntos narra-nos o julgamento final descrito nas palavras de Jesus dirigidas a seus discípulos e discípulas. O Senhor que espera que aqueles que estão seguindo compreendam o final, o julgamento, que aqui será baseado na prática de fé de cada um daqueles que puderam experimentar, peregrinos, as palavras ensinadas pelo Mestre de Nazaré. O julgamento que tem como grande critério a misericórdia de um Deus que conhece o coração de seus filhos e filhas, deste Deus que conhece a história, deste Deus que dá a todos os seus inúmeras possibilidades de salvação. E na descrição do Evangelho da liturgia de hoje, nós temos, queridos irmãos, queridas irmãs, um chamado para permanecermos no caminho de justiça e de retidão. Seremos julgados, disse Jesus, por tudo aquilo que nós praticarmos. A nossa capacidade de agirmos de modo concreto em favor dos menores, que Jesus apresenta como sendo os preferidos do Pai que está nos céus. Olhando para a nossa vida, olhando para a nossa história, todos os dias somos chamados a refletir o quanto nós somos dóceis às necessidades de nossos irmãos e irmãs, aqueles pequenos que padecem. E o Evangelho de hoje dá rosto àqueles que são os pequenos no reino proposto por Jesus. Aqueles que estão com fome, com sede, aqueles que são estrangeiros, que estão nu, doentes e presos. O verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula de Jesus, de fato, é aquele que na sua prática de fé, é aquela que na sua prática consegue traduzir todas as palavras do Senhor na caridade, no agir com misericórdia. Não basta que rezemos a nossa vida toda, não basta que nós voltemos os nossos corações ao alto e dirijamos preces a Deus, se nós não somos capazes de enxergar o irmão que necessita e que caminha ao nosso lado. Jesus assegura que serão chamados benditos aqueles que se fizerem dóceis à palavra do Senhor. Nesta solenidade de todos os fiéis defuntos, lembremos daqueles que já estão aguardando pelo julgamento final e que contam com as nossas orações. Todos aqueles que um dia estiveram na igreja peregrina e que puderam experimentar o amor de Deus e traduzi-lo na prática em relação aos irmãos e irmãs. E peçamos que a nossa vida seja moldada pelas palavras de Jesus, para que compreendamos que hoje nós precisamos caminhar sempre na justiça, sendo misericordiosos, caridosos para com aqueles que clamam, aqueles que suplicam por nosso auxílio. Que sejamos chamados benditos do Pai e que nós sejamos identificados como discípulos e discípulas que querem seguir a voz do Mestre de Nazaré. Não permitamos que o castigo eterno seja para nós a resposta, não, mas que busquemos pela justiça, pela retidão, que nos alcançará a alegria da eternidade junto de Deus, nosso Senhor. Que Ele nos abençoe e que a Igreja Padecente, onde todas as almas esperam o julgamento final, conte com a nossa oração no dia de hoje.
Que desça sobre você, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.